Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Um texto da Braulia Ribeiro, muito interessante sobre a fé dos cristãos que o presidente Bolsonaro vai vencer as eleições no dia 30 de outubro. O texto da Braulia Ribeiro intitulado O Brasil entre a Cruz e a Foice. Eu completo Brasil entre a cruz de Cristo vazia e a foice cega dos comunistas. É isso mesmo. Esse texto é muito interessante porque ela traz uma reflexão sobre os céticos, eles que acreditam no acaso e que se o presidente Bolsonaro ganhar, vai ser o acaso, e aqueles que acreditam no milagre de Deus para que o presidente Bolsonaro vença as eleições. É tempo de acreditar em milagres, abro aspas, para a Braulia Ribeiro. Sem milagres não venceremos as forças das trevas que nos espreitam para dominar o país. Uma convocação sem selo de autoria circula no WhatsApp, ilustrando com perfeição o cerne religioso e ideológico das eleições. Ao votar, unja uma urna. O anúncio pede que o devoto unja suas mãos com óleo e ore pela urna eletrônica quando for votar, pedindo pelo bom funcionamento das urnas e para que milagrosamente a fraude e a corrupção sejam expelidas do processo eleitoral. Alguns católicos talvez prefiram usar a água benta a, a que usar o óleo da unção, como pede a convocação, e tem um estilo um pouco protestante. Desde que a água não afete o funcionamento da máquina e que fique claro que ninguém está dizendo para que as urnas sejam imersas ou banhadas em água. O feito é o mesmo. A ideia principal da campanha é que o cristão saiba incluir o divino no momento do voto, implorando por uma intervenção milagrosa. Momentos desesperadores justificam medidas desesperadas. A convocação tipifica a natureza da religião cristã brasileira, rica em simbolismos ateus. Deus dos brasileiros se comunica com o mundo aqui embaixo, intervém nele o Senhor das hostes celestiais, Senhor do que é sublime e transcendente, se importa também com o que parece ser comezinho, temporário e imanente. O divino, por incrível que isso pareça, tem um projeto político e civilizatório para o povo, racialmente híbrido, culturalmente diverso e religiosamente devoto que vive em terras tropicais e subtropicais, que ocupam grande parte sul das Américas, assim crê o brasileiro. Permita-me fazer uma breve defesa teológica dessa fé. Nossa cabeça moderna, contaminada com o ceticismo, olha com desconfiança para apelos desse tipo. Até pessoas que professam ser cristãos, se são mais educados nas ciências baconianas ou na filosofia iluminista, tendem a desprezar essa certeza da possibilidade da interação entre o material e o natural, que conhecemos na linguagem de fé como milagre. Esse cristão prefere crer na sorte ou até no acaso, perspectiva que induz ao desespero e não ao conforto da fé. Admitir que algum tipo de mistério sobrenatural possa afetar a materialidade absoluta na qual está encapsulada a sua existência terrena. Para essa triste figura, a fé não passa de uma
aquiescência racional e alguns princípios morais que se tornam mais vagos a cada dia. A maioria dos cristãos brasileiros, no entanto, não torce o nariz para o apelo da convocação. A fé simples dos tupiniquins ainda consegue resistir ao materialismo iluminista que cria obstáculos racionais para que o mundo do divino se comunique com o mundo terreno. Sobre o assunto, o Olavo de Carvalho comentou em uma de suas aulas: se eu posso rezar para que Deus conserte o pneu de meu carro quando furado? Claro que sim. Se Deus não pode fazer isto, para que serve então a minha fé? Minha vida amazônica, diz Braulia, quando jovem arrojada, explorando as matas sem medo e sem arma para proteção pessoal, contei com milagre para sobreviver. Parece estúpido, e talvez até tenha sido, mas todo salto de fé não contém em si mesmo nível de desafio ao bom senso. Certa vez, distante mais de 10 dias de qualquer cidade com recursos médicos adequados, fui mordida por um cão hidrófobo. Logo perdi o cão de vista, deve ter morrido se atirando na água, como acontecia quando a raiva atingia a aldeia. A enfermeira da FUNAI olhou para mim como quem olha para uma condenada à morte. Você tem que sair imediatamente daqui se vacinar. Acontece que, nesse dia, por acaso, a aldeia indígena, nunca visitada por ninguém, estava recebendo uma lancha voadeira da FUNASA com agentes colhendo lâminas de malária. Não vou nem parar para falar da inutilidade desses dois serviços, uma enfermeira sem recursos, nem vacinas de emergência, uma região onde a hidrofobia é tendência, e um órgão de controle e diagnoses da malária, também endêmica, que só visita as vilas de mês em mês. O fato é que, em menos de 2 horas depois da fatídica mordida, lá estava eu, na voadeira, a caminho de uma vila onde pousavam pequenos aviões e trafegavam ônibus de passageiros fora do período das chuvas. Ao chegar à vila, sem fazer ou sem saber o que fazer, orei, rezei, me desesperei diante do Deus que eu sabia ser amoroso e compassivo, perguntando o que deveria fazer. Em meu coração veio um verso bíblico como por um milagre. O caminho da vida conduz o sensato para cima, para que ele não desça à sepultura. Provérbios 15, 24. Verso é entendido em contexto, uma metáfora para a proteção de Deus, mas na hora não podia ter sido uma orientação mais literal. Entendi claramente de que tinha que sair dali de avião, o que fazia todo sentido, porque era a estação das chuvas e ninguém sabia quando chegaria o próximo ônibus. Lá fui eu para o pequeno aeroporto da localidade, bem movimentado pelo garimpo, certamente legal, intenso na região. Ali fiquei plantada o resto do dia pedindo carona a cada teco-teco que aparecia. Sucesso. Depois das 6 tardes, as avionetas não voam mais. Eu não tinha onde ficar no vilarejo e fui pedir hospedagem entre os cristãos da única igrejinha batista do lugar. O pastor, boa gente, tinha a casa lotada, mas me indicou uma missionária estrangeira que pendurava a rede no galpão de alguém. E assim, junto com minha companheira de viagem, uma jovem inexperiente como eu, fomos conversar com uma missionária pedindo um espaço para pendurar nossas redes no galpão. A senhora, uma americana, morava na região em condições muito simples, trabalhando na tradução do Novo Testamento para a linguagem do grupo indígena que eu também me dedicava a aprender.
Margaret Schaeffer se revelou uma pessoa extraordinária. Antes de vir ao Brasil, ela havia sido enfermeira entre outros indígenas no Canadá. Na ocasião, lidou com alguns casos de hidrofobia. Muito discretamente, deixou o galpão depois que fomos dormir e foi à casa de uma pessoa para fazer um telefonema para alguém em Belém do Pará. No dia seguinte, às 7 da manhã, ela nos acordou com uma notícia. Nossas passagens estavam compradas. Sairíamos às 9 horas no único voo de linha comercial da semana e em poucas horas estaríamos em Belém, onde alguém me levaria à única clínica para tomar as vacinas contra a hidrofobia. Foi assim que o meu caminho da vida me conduziu ao graças a um milagre divino e a um ato de profunda compaixão e abnegação humana. Iríamos gastar juntos mais de um dia se eu resolvesse contar aqui todos os milagres que me aconteceram até hoje. A história que contei diz respeito à materialização sobrenatural da misericórdia divina, utilizando pessoas de carne e osso, mas tenho outras em que pessoas não intermediaram e nem por isso o divino foi impedido de se manifestar. Para não assustar muito o leitor, escolhi uma mais adequada para nossos ouvidos materialistas, mas o fato é que a fé cristã, para ser completa, tem que sim contar com milagres, tem que ver, ouvir e materializar milagres, afinal de contas, essa é a sua raison d'être. Voltando às urnas, é tempo para milagres. Sem milagres, o Brasil não se livrará do destino de trevas que o espreita à distância. Vejam milagres de transformação de biltres em gente de verdade, de homens menores em homens nobres, vileza em respeito, presunção autoritária em consciência política. Que venha milagre de virilização de um judiciário que até agora só conseguiu ter o órgão genital flácido levantando a sua cabeça senil de uma maneira não muito masculina. E aqui diz Braulia, que copia Montaigne, que também copiou Albius Tibullus, e finalmente que venha milagres que confundem algoritmos, que perturbam consciências morais, que destruam conluios e conspirações. Fecho aspas para a autora. Peço que fico emocionado quando vejo testemunhos de fé, de milagres reais, como este na vida da autora do texto, Braulia Ribeiro. Partilha este vídeo. É importante que a voz da Braulia chegue a mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo.